Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer uma solução que eu encontrei para resolver um problema que eu bati cabeça por muito tempo. Trata-se da seguinte situação: imagina que você tem duas ou mais tabelas aqui no Power Automate, nós chamamos de arrays ou matriz. E você tem um conjunto de dados, então, tabela 1, tabela 2, que são os mesmos dados, a mesma estrutura de dados, mas informações distintas, e você quer juntar essas duas tabelas. Quando você vai fazer isso no método um pouco mais tradicional aqui no Power Automate, que seria mais intuitivo, não funciona. E eu bati cabeça por muito tempo. Então, nesta aula eu vou trazer esta solução. Ó. Olha só. Olhando aqui para um cenário simples, eu vou começar com uma situação simples. Vamos resolver essa parte simples e depois a gente vai avançar. Olha só. Eu tenho aqui um array que eu chamei, ó, que é uma tabela, né, onde eu tenho a coluna cidade e a coluna nome do projeto. Isso aqui é um JSON. Se você não sabe o que é um JSON, isso aqui é um JSON, um formato JSON. Tem as aulas, se você faz parte da comunidade Mundo Power, tem as aulas específicas sobre JSON lá no módulo de Power Automate. Mas enfim, isso aqui é uma tabela. Nós temos a cidade e o nome do projeto. Ó. Cidade, nome do projeto. Cidade, nome do projeto. Então tá vendo que tá mudando aqui só o nome do projeto, né? Projeto 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu tenho um outro array, ó, que é a mesma estrutura, cidade e nome de projeto. Aí eu mudei a cidade e o nome do projeto também, beleza? Nome do projeto. Eu quero pegar essas duas tabelas e juntar, virar uma tabela única. Se você está começando a sua jornada no Power Automate, o que você vai fazer? Você vai pegar um array, um compor novo aqui, eu chamei de juntando array, e vai fazer o seguinte, ó, coloca um 1, coloca o 2. Vamos testar e vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar manualmente, só para testar. Ó, ele não deu erro, mas olha como é que vieram os nossos dados. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C aqui. Olha só. Isso aqui está indicando o início de uma tabela, de um array. Então, veio o nosso array 1 e veio o nosso array 2. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero mesmo é isso aqui. Ó. Vou colocar um separador aqui. Ó, e eu quero uma tabela única. E isso aqui significa uma tabela única. Do jeito que veio, vieram duas tabelas. Opa! Vieram duas tabelas, ó, que é isso aqui. Beleza, Daniel, mas e aí? Como que a gente vai resolver esse problema inicial, esse problema simples? Ó, editar, nós vamos chamar a função correta para isso, que é a função union. Union. Então, essa função, ó, quando eu abro parênteses aqui, ó, ela já indica para nós, ó, a collection 1, vírgula, collection 2. E na collection 1, eu posso trazer um objeto ou um array. Entendeu? Então, eu vou trazer aqui o array 1 e o array 2. Então, eu vou colocar aqui conteúdo dinâmico, o 1, vírgula, o 2. E eu poderia passar o 3, o 4, o 5, beleza? Então, ok. Testar automaticamente, testar. Bora. Vamos ver se deu certo. Vou copiar esse cara aqui, Ctrl A, Ctrl C. Vou jogar aqui no meu Visual Studio, Ctrl V. E tá aí, ó. Agora sim, eu tenho um único array, ó. Cidade de Londrina, os projetos aqui de Londrina, e aqui começam os projetos de Curitiba. Beleza, tudo certo. Mas, cara, isso aqui é só teoria. Vai ser muito raro você ter uma situação simples assim, onde você joga o conteúdo no array 1, joga o conteúdo no array 2. Na prática mesmo, no cenário real ali de guerra, o negócio é bem diferente. Porque os dados vão vir, por exemplo, do Power Apps, onde você seleciona um, seleciona dois, você tem que coletar esses dados de uma forma dinâmica. Então, o negócio é diferente. Geralmente vai estar num loop. E aí que começa a ficar mais complicado. Beleza? Então, agora nós vamos praticar um cenário mais complexo. Bora lá. Olhando aqui para os nossos dados, ó, veja que são os mesmos dados. Eu coloquei aqui uma lista do SharePoint onde eu tenho a cidade, várias cidades, ó, algumas cidades aqui, e alguns projetos, tá? Não se prenda ao exemplo, se prenda ao contexto do exemplo para chegar na solução. Então eu tenho cidades e projetos. E eu tenho uma tabelinha aqui que eu chamei de cidades, que é a lista das cidades. Ó. O que eu quero fazer? Montei um aplicativo com essa lista das cidades. Eu quero selecionar a cidade, por exemplo, Londrina e Florianópolis. Eu já isolei ela aqui, já vou explicar isso aqui. Eu quero pegar Londrina e Florianópolis, apertar um botãozinho, vai lá no Power Automate, pega os projetos da cidade de Londrina, pega os projetos da cidade de Florianópolis e junta numa tabela única. E é isso que a gente vai fazer. Tá? Como que eu fiz isso aqui no Power Apps? De uma forma simples, tá? Eu chamei um concat, eu não vou explicar detalhadamente que é a função, mas eu chamei um concat, a minha fonte de dados é esse cara aqui, ó, é a minha tabela, né, a minha galeria, que contém a lista das cidades, ó, isso aqui é só a listinha das cidades.
Eu tenho um checkbox que tem o nome da cidade aqui. Então aqui eu peguei a minha galeria, pedi para filtrar ela de acordo com o checkbox selecionado, quando ele for valor true, tá? Quando ele estiver marcado como true. Então o concat ele vai pegar uma tabela, e aí eu pedi para ele pegar a coluna nome da cidade e converter num texto. Por isso que ficou Londrina, ponto e vírgula, Florianópolis. Existem várias formas de fazer isso aqui que eu vou fazer agora, tá? Mas eu optei por essa que é um pouco mais simples. Então, ó, selecionei Londrina e Florianópolis. Se eu quisesse, por exemplo, Cascavel também, tá vendo? Já fica Londrina, ponto e vírgula, Florianópolis, ponto e vírgula, Cascavel. Agora eu vou pegar essas 3 cidades aqui, vou mandar para o Power Automate. Lá no Power Automate eu vou dar um split e aí eu vou pega os dados de Londrina, pega os dados de Florianópolis, pega os dados de Cascavel. Beleza? É isso aí. Aqui no Power Apps, então, eu vou chamar aqui no gatilho, ó, coloquei um gatilho de Power Apps, texto, eu quero receber aquele texto. Então eu vou colocar aqui uma entradinha que vai ser aqui, ó, cidades. E aqui nas cidades, eu vou receber as cidades que eu quero, vindas lá do Power Apps. Show de bola. Aí eu vou chamar um compor. Compor é o nosso elemento genérico aqui, né, do Power Automate. E eu vou pedir um split dessa saída aqui, ó, de cidades. E o split vai ser com base no ponto e vírgula. Então, ó, o que vier lá do Power Apps, cidade 1, ponto e vírgula, cidade 2, ponto e vírgula, aqui vai entrar, vai dar o split e ele vai transformar isso aqui numa lista. Então vamos por partes, vamos ver isso acontecendo. Eu vou salvar esse carinha aqui. Venho aqui no Power Apps agora sim eu vou inserir esse fluxo, adicionar fluxo, juntando array Power Apps. Aí, ao enviar, eu vou enviar o quê? Este cara aqui, ó. Então, o juntando array.run. E aí eu vou passar o texto que eu quero, que são as minhas cidades. Que é exatamente essa expressão. Beleza. Vamos fazer um teste, ó. Londrina, Florianópolis e Cascavel. Então, ó, o que veio do Power Apps, Londrina, Florianópolis, Cascavel. Quando eu dei o split, virou uma tabelinha. Londrina, Florianópolis, Cascavel. Primeira etapa concluída com sucesso. Agora eu vou chamar uma ação aqui do SharePoint que é obter itens. Só para a gente chegar nos nossos dados. Então eu vou pegar os dados de Londrina, os dados de Florianópolis e vou juntando esses dados. Então a gente está construindo o cenário aqui para a gente voltar na prática aqui, que é pegar os dados das tabelas e fazer eles ficarem numa tabela única. Então esses dados estão numa lista que eu chamei de juntando array. Nome da lista, projetos. E aí, ó, eu vou colocar um filtro, um contexto de filtro. Eu quero filtrar os dados de acordo com cada item aqui. Ó. Então veio Londrina, Curitiba e Florianópolis. Pega os dados de Londrina, pum. Pega os dados de Florianópolis. Né? Já falei isso várias vezes, mas é só para gravar mesmo na cachola aí. Então, para eu fazer isso, eu tenho que colocar no contexto de looping. Né? Pega os dados primeiro do 1, do 2 e do 3. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, até tinha esquecido, pulei, é colocar um looping. Então, aplicar a cada. Então, a cada qual? A cada deste compor, que é a minha lista. Então, para cada um desse cara aqui, faz o quê? Obtém os itens. Então, ó, quando eu estou no contexto de filtro aqui deste aplicar a cada, o próprio item aqui do aplicar a cada é o item já Londrina, é o item Florianópolis. Tá? Então, se eu colocar aqui, ó, filtra aí os projetos da cidade que for igual ao meu item. Item. Isso aqui. E o que é cidade aqui? Ó? Na minha lista de projetos, ó, é esse cara aqui. Ó. Então eu estou olhando para essa tabela, falei, filtra aqueles cujo a cidade, ó, a coluna cidade, é igual ao item que vier escrito naquele momento do aplicar a cada. Só que antes eu vou colocar aqui um selecionar, né, só para a gente visualizar esses dados. Ó. Selecionar. Eu vou isolar os nomes dos projetos, só para ficar fácil de conferir se está correto. Então aqui do obter itens, value, eu vou colocar aqui o meu projeto. Nome do projeto. Salvar. Agora sim, vou chamar Londrina, Florianópolis, Cascavel. Falha. Vamos ver o que deu de falha. A coluna Londrina não existe. Será que eu coloquei o texto errado? Obter itens. Aqui no filtro, cidade igual. Ah, faltou aspas simples, ó. Um erro juvenil, né? Mas faz parte.
Tenho certeza que você já errou ou vai errar muito isso ainda, principalmente quando é data. E aqui eu vou chamar o último gatilho, que daí ele já vem com os dados lá do Power Apps, não preciso dar no Power Apps novamente. Agora foi. Então vamos olhar se deu certo aqui, ó. Primeiro item, Londrina. Então, selecionar os projetos de Londrina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver. Londrina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Próximo era Florianópolis, né? Aí tem que ir pro 31 pra frente, né? Florianópolis. Aí, 31 pra frente. Beleza, então já estou obtendo os projetos. Ó. Obtive os projetos de Londrina, depois os de Florianópolis e, por último, os projetos de Cascavel. Cascavel, 21 ao 30. E Cascavel, de fato, é do 30 ao 21. Beleza. O desafio agora é pegar esses 3 conjuntos de dados aqui e colocar numa tabela única. No método tradicional que eu digo assim, no método mais intuitivo, você vai fazer o quê? E aqui eu vou mostrar primeiro o erro, tá? O que eu bati muita cabeça, fazia o erro, falei, cara, não é possível. E aí tinha a forma mais trabalhosa de se fazer, tá? Para depois a gente ir para a solução. Porque você precisa, não pode pegar tudo de mão beijada, cara. Tem que ter um pouquinho de dor ali para você saber, putz, cara, realmente não faz sentido assim, faz mais sentido assado. Então vamos lá. A gente criaria uma variável de inicializar variável de matriz. Ó, eu vou chamar aqui de var tabela. Criaria uma variável de matriz, que ela nasce em branco, e aí eu falaria o que, né? O que eu fiz, tentei fazer por algumas vezes, não deu certo. E era pegar o quê? Chamar a variável aqui, ó, e ir acrescentando. Então tem aqui a ação, ó. Olha que intuitivo que é, né? Acrescentar a variável de matriz. Então eu pego a minha tabela, a minha variável var tabela, e acrescento estes itens retornados, né, do filtro. Acrescento. Na próxima ele acrescenta, na próxima ele acrescenta, na próxima ele acrescenta. No final, o que eu esperaria receber aqui, né? Vou colocar um compor aqui só para a gente visualizar renderizado. A minha tabela funcionando. E eu vou testar com o último gatilho, ó, e a gente vai ver que não vai dar certo. Já volto. Olha aí, ele retornou um erro. Ele falou que o tipo do dado é um array, mas eu estou usando uma variável para acrescentar array. O próprio nome dela fala isso, né? Ó, acrescentar variável de matriz. Matriz é array. E aí ele fala, ó, o tipo do dado é array, mas ele não suporta array. Ele suporta somente float, integer, string, boolean, object. Então, cara, não dá certo, não dá certo. Mas e aí, Daniel, como é que a gente vai resolver isso aqui? Nós vamos pegar aquilo que a gente fez lá no começo e fazer uma adaptação, beleza? E a situação, ó, ela não é complexa. Só gastei um pouco de tempo aqui para conseguir chegar nesse raciocínio. E foi um dia assim, ó, falei, cara, tá aí, a sacada é essa. Então foi o seguinte, eu vou pegar os dados aqui do obter itens e vou colocar aqui num compor. Eu vou colocar num compor. E esse compor, olha só, é sacada, hein? Que é aqui já mata a sacada praticamente aqui, ó. Eu vou usar um union, onde eu vou unir o conteúdo aqui do meu obter itens com o conteúdo da minha variável var tabela. E o que é a minha variável var tabela? No momento inicial, ela é 0, ela não vem nada. Então, ó, na primeira rodada desse aplicar a cada, eu pego os itens do obter itens, sei lá, 30 projetos ali, e dou um union, que é o que a gente viu no começo da aula, com os itens da variável de tabela. Como não tem nada aqui e aqui tem 30, esse compor 3 aqui, né, ele vai ter os 30 registros só do obter itens. Aí eu venho na sequência, vou apagar esse cara aqui. Vou apagar esse cara aqui. Eu venho na sequência desse compor e falo o quê? Chamo uma ação de definir variável. E aí eu vou definir qual variável? A minha var tabela. E a minha variável var tabela vai passar a ter qual valor agora? O valor do compor 3. E o que o valor do compor 3 tem? Ele tem o valor da variável mais o obter itens. Então, olha só o que vai acontecer. Na primeira rodada, não vem nada aqui. Pega o obter itens, 30 projetos, por exemplo. Joga aqui no compor 3, 30 projetos. Define a variável var tabela, 30 projetos. No próximo looping, vem aqui o obter itens, tem mais 20 de Florianópolis. Pega o compor 3, ele faz o quê? Ele pega esses 20 e mais o quê? O valor que está definido agora na tabela, mais os 30. Então agora o compor 3 vem com 50. No próximo, aí ele vem aqui, define a variável, agora tem 50, vem para o próximo, mais 20. Então, entendeu? Agora ele vai entrar no loop e no finalzinho, eu compor 2 aqui, ó. Estou renomeando os compors, tá? Os compors. Ele pega o valor final. Entendeu? Essa é a sacada. Antes de dar o play, eu só vou fazer um pequeno ajuste. Que ajuste não, vou incrementar, vou acrescentar mais uma informação aqui, que é a quantidade de linhas, só para a gente, de fato, confirmar
que o que eu falei está funcionando, porque se a gente for olhar os dados que retornam, são muitas colunas, né, do SharePoint. E aí fica poluído para a gente conseguir encontrar a informação. Então vou colocar aqui uma quantidade, ó, de registros, vou usar o length do meu compor 3. Tá bom? Então aqui eu vou contar linhas que estão aqui, ó. E no final eu vou colocar também um compor, onde eu vou contar linhas. Ó, vou contar as linhas. Poderia contar do meu compor 2 ou então da minha variável. Dá na mesma, né? É a mesma informação, ó. Agora sim, testar. Bora lá ver. Ó. Primeira leva, primeira rodada, compor 3, pegou os dados aqui do obter itens, né? A var tabela estava zerada. Compor 4, então, que é a quantidade, ó, 10 projetos. 10 projetos de Londrina, né? Ó. Aqui, 10. 10 projetos. Beleza. Segunda leva, segunda rodada. O nosso compor 4 agora tem que ir para 20. Por que 20, Daniel? Porque eu pego os dados de Londrina mais os dados de Florianópolis. Quantos dados nós temos em Florianópolis? 10 também. E Cascavel, quantos que a gente tem? Acho que é 10 também? 10 também. Então no final, ó, o que eu tenho que ter? Agora que eu vou para 30, olha lá, e no finalzinho eu tenho esse 30 já acumulado, cara. E a gente resolveu esse problema aqui, cara. Demorei muito tempo, fiz muito tempo gastando aqui processamento de Power Automate até chegar nessa solução que eu estou compartilhando com vocês. Então beleza, pessoal, espero que vocês tenham entendido da forma que eu tentei trazer aqui para vocês, uma forma mais didática possível, né? Eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse conteúdo. E se vocês quiserem ter um conteúdo mais avançado aqui de Power Automate e também de Power Apps, é só você clicar no link aqui em algum lugar deste vídeo e você vai cair na minha plataforma, onde tem um curso completo de Power Apps, de Power Automate e algumas outras coisitas mais. Ah, não se esqueça de apertar o botãozinho aí de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal e também no LinkedIn tem o link aqui embaixo, beleza? Então, um grande abraço, fui!